Bom dia, irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo, que este momento seja memorável para a nossa vida de fé. Quero saudá-los, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que é uma alegria voltarmos, mesmo de forma remota, a nos comunicar, a nos encontrar neste novo domingo que o Pai Celestial nos tem dado. Vamos ter uma palavra de oração para suplicar que o Espírito do Senhor nos conduza nesta celebração de fé. Então, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de nos reunir no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para prestar um culto à sua excelsa pessoa. E que o Espírito Santo nos conduza, mente, alma e coração, para que a palavra do Senhor encontre espaço e possa estar produzindo resultados de crescimento para a nossa vida espiritual. E que este momento seja um momento abençoado pelo Senhor, pela reflexão da palavra. E que toque os nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amados, há um bom tempo, relendo o Novo Testamento, fui chamado a atenção, e creio por obra do Espírito Santo, para uma caminhada de fé. Fizeram o que estava acontecendo no ministério de Jesus. Jesus, na sua vida terrena, empenhou grande campanha, grande movimento em favor das almas, das vidas. E então me despertou que nessa caminhada Jesus ia operando milagres de cura, de libertação de demônios, dando vida às pessoas. Então era uma caminhada de fé. Então me veio à mente um tema central com esse título: Caminhada de fé com Jesus. Isto é importante para a nossa vida, compreendermos os propósitos divinos, de socorro, de auxílio para a nossa caminhada neste mundo turbulento, neste mundo tenebroso. Então, hoje, no tema específico para essa manhã, é caminhando com Jesus na tempestade. E o texto que vamos trabalhar com ele é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Abra sua Bíblia para que acompanhemos juntos a leitura desta palavra. Então diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estão caminhando com Jesus na tempestade. Como já adiantei, Jesus estava numa campanha gloriosa de milagres, de salvação, de libertação, e no final de uma tarde muito exaustiva de ministração, Jesus, com seus discípulos,
vão para um outro lugar, tomam um barco para então chegar a outra margem, para outra cidade onde ele deveria retomar sua campanha. Mas, no meio da caminhada, começou uma tempestade de vento. Né? Então, Jesus, caminhando naquele barco, e o barco é atingido por uma tempestade. Bem, as crises, a tempestade da vida, que é a primeira divisão, as tempestades da caminhada da vida, acontece. Os cenários, as situações podem ser diferentes, mas geralmente os personagens somos nós, seres humanos, em nossa caminhada terrena. Vamos imaginar aquele cenário em que os apóstolos estavam vivendo. Ele estava num lago, e era um lago grande, por isso era chamado mar, não era mar realmente, era um lago. E então começa a escurecer. Então o cenário começa a ficar escuro, porque era já o começo da noite. E muitas vezes nós estamos sendo mergulhados numa noite de escuridão, o tempo fechou, e então um lago muito grande, e aqueles homens que estavam no barco eram pescadores, talvez a maioria deles eram pescadores. Conhecia talvez aquele lago muito bem, pois é dali que muitos deles tiravam o seu sustento, eram pescadores. Mas agora eles estavam tendo uma situação que eles não tinham controle sobre ela, não tinham domínio. Talvez muitos deles soubessem nadar, mas o problema é que não dava para fazer isso. Né? Um lago com 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então imagine, no meio de uma tempestade, de um vento muito forte, querer tentar sair da crise sozinho. Então o mar, aquele mar da Galileia, e o vento cada vez mais forte, e o barco afundando, entrava água, e muitas vezes na vida nós nos encontramos assim, num barco, figuradamente, açoitado por uma tempestade de vento, e chuvas e ondas, que nós perdemos o controle e achamos que tudo está perdido, que não tem como sair daquilo lá. Mas eis que a coisa maravilhosa é que Jesus está no barco. Jesus está ali com eles. Mas o problema é que Jesus estava dormindo. A tempestade estava severa, eles estavam super atemorizados, não tendo saída, não tendo escape, né? Não dava para nadar, e cada vez mais a situação se tornava intensa, e Jesus dormia. Parece que muitas vezes em nossa vida, quando mergulhamos numa situação parecida, que Jesus está dormindo. Jesus não está preocupado com a gente. Jesus não está se importando com o que está acontecendo com a nossa caminhada nessa vida. Eu creio que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quantas vezes perguntei, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não sente o meu drama? Aí muitas vezes pensa que pastor não passa por dificuldades. Né? Quantas vezes choramos, quantas vezes nos prostramos diante de Deus, quantas vezes a nossa fé fica muito fragilizada. E talvez você tenha passado por isso, talvez várias vezes até. E nessa pandemia, nessa tragédia que estamos vivendo, tanta gente morrendo, os hospitais superlotados e mais gente morrendo. E familiares seus, e você talvez tenha sido acometido. E temos pessoas na igreja que foram acometidas recentemente por este Covid-19. Será que Deus não está vendo? Será que Jesus não se importa? Bem, há um cântico que disse, um hino que diz, mestre, o mar se revolta. Né? Não se dá que pereçamos. Um cântico muito usado, eu gosto muito desse canto, porque muitas vezes espelha uma situação que estamos vivendo, que era o caso dos apóstolos, e que pode ser o caso de você nesses dias. Talvez você esteja vivendo um mar, uma tempestade de situação que você está sucumbindo.
Bem, mas Jesus está dormindo. Jesus, quando viu na terra, viu na carne, num corpo físico, não viu na carne, mas viu num corpo físico, e ele também sentia cansaço. Foram uma campanha intensa, talvez de vários dias, Jesus estava exausto e desceu para um lugar, talvez reservado para naquele barco, e estava dormindo, repousando. E quantas vezes nós pensamos, tudo acabou, tudo desapareceu. Então vem agora um outro ponto. As tempestades ocorrem para geralmente exercitar a nossa fé, para que cresçamos espiritualmente, para que possamos conhecer muito mais fortemente o Deus de nossa vida, ter um relacionamento vitorioso com Jesus. As tempestades, as crises, têm um ponto importante que é nos fazer crescer. Não é só dor, não é só sofrimento, claro que ocorre, mas é para um exercício da fé, para que possamos experimentar um operar poderoso do Senhor em nossas vidas. Mas Jesus estava dormindo e ele estava lá, talvez gritando na proa, lamentando, preocupados, tensos, e até que decide buscar o Senhor. Meus amados, muitas vezes está faltando uma iniciativa objetiva da vida, uma iniciativa de fé para buscar o Senhor, nos prostrarmos diante dEle, clamar para que Ele realmente nos socorra, nos atenda. Né? O barco está afundando, mas muitas vezes não temos a iniciativa. Então, as crises é um momento, uma situação que deve nos ajudar a termos iniciativa, sermos proativos. Não adianta só gritar, se desesperar. É preciso buscar aquele que tem poder, tem autoridade e que com certeza vai ouvir e ouve sempre as nossas orações. Então, a tempestade é para exercitar a nossa fé. Li certa vez uma coisa muito interessante, um texto que dizia: aqueles que nunca tiveram dificuldade na vida, aqueles que nunca passaram por uma crise, não viveu. Foi uma vida superficial, foi uma vida sem ter projetado uma experiência maior do que simplesmente respirar, comer e dormir. Então, a vida, as crises, e essa crise que estamos vivendo é uma grande oportunidade para conhecer o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem dito na sua palavra que não nos deixará e nem nos desamparará. Pode ser que passemos, e passemos mesmo, por crises. Então, as tempestades é para exercitar a nossa fé. Muitas vezes nos acostumamos com a vala comum, nos acostumamos com a vida, sabe, de calmaria completa, de bonanças, e esquecemos que precisamos a cada dia, a cada momento, estarmos excitando a nossa fé naquele que nos salvou, ou que nos quer salvar. Então, eles buscam o Senhor. E buscam o Senhor, e Jesus tem uma palavra para eles. Jesus não repreendeu de imediato, né? Jesus trata com essa situação e diz num texto o texto correspondente de Lucas 25 e Mateus 8, 26, falando da timidez, a ausência de ousadia. Por que sois tímidos? Onde está a vossa fé? Por que não a usa? Por que não a exercita? Nessas palavras de Jesus, podemos entender um grande desafio. A timidez, um problema muito sério. E a gente conjecturamos, Deus não vai me atender, Deus não liga para mim, Deus nem sabe que eu existo. Parece que nós gostamos dessa lamúria, gostamos dessa autocomiseração, gostamos disso e não agimos de forma com uma iniciativa. Aí Jesus pergunta, por que essa timidez? Você que está me ouvindo nesta manhã, pode ser que esteja passando por uma crise muito forte, levante e clame ao Senhor, busque ao Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus diz, olha, por que essa timidez? Onde está a vossa fé?
E os apóstolos tinham acompanhado Jesus naquelas campanhas evangelísticas de cura, de milagres. Eles sabiam, muitas pessoas tinham chegado arrebentado aos pés de Jesus, até mortos o Senhor realmente nessas campanhas levantou. Eles tinham visto pessoas simples, tá, clamando a Jesus e vendo milagres instantâneos. Não apoiamos curandeirismo, mas apoiamos uma fé verdadeira que leva a buscar uma cura, um milagre na sua vida. Deus é o nosso Deus, é Deus de milagre. Nós existimos cada dia porque há um milagre do Senhor, como disse Jeremias. Não sucumbimos, não somos destruídos, porque as misericórdias de Deus se levantam a cada manhã. Então, amados, as tempestades são para exercício de nossa fé, buscar a Jesus. Se o barco está afundando, deixa com ele. Quantas vezes eu disse, Senhor, se o Senhor não agir, eu não vou mover uma palha, porque eu não tenho condições, eu não sei nem como fazer, talvez pior até a crise, se eu tentar resolver. Aí Jesus disse, vocês estão tímidos. Pedro, Paulo, Tiago, vocês viram nesses dias os milagres acontecerem diante dos vossos olhos, vendo pessoas sendo levantadas, pessoas livres dos demônios, pessoas curadas, pessoas ressuscitadas, vocês viram. E quantos milagres o Senhor Jesus está fazendo? Esse dia que estamos vivendo é um milagre da graça de Deus. Né? Então, primeiro é preciso uma questão de ousadia. E fé é sobretudo ousadia. Fé nos tira da vala comum. A fé nos ajuda a caminhar, mas muitas vezes sucumbimos porque falta uma ousadia. Por isso o escritor aos Hebreus diz, entremos na presença do Senhor com ousadia. Amado, a fé é ousadia. A fé é uma coisa propositiva. A fé nos coloca para frente, para cima. Então, levanta nesta manhã, acorda e busca o Senhor com uma santa ousadia. Não é com arrogância, nem com palavras ofensivas, mas é com humildade buscar a face do Senhor. Timidez, estavam tímidos. Agora, outro ponto. Jesus surpreende na tempestade. Coisa tremenda, né? De repente, vem a ordem do Senhor, dizendo para o vento, para a onda, para as ondas, para o mar, acalma, quieta, emudece. E de repente, aquela situação, aquele problema foi resolvido. De repente, aquela situação acalmou. E então, eles, admirados, perguntavam, que autoridade, que poder? Devo dizer, Deus quer surpreender você. Deixe-se surpreender por Deus. Permita que Deus surpreenda na sua vida. Talvez você tenha experiências gloriosas e que Deus surpreendeu com livramentos tremendos, com portas abertas em crise de falta de emprego. Deus está surpreendendo as pessoas que o buscam com fé, com determinação. Deixa o barco nas mãos de Deus. E aí diz aquele cântico, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não é vai muito bem sem problemas. Né? Às vezes pensamos que nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo para uma vida sem problema. Não é essa a questão. Aliás, isso é antifé. Querer que nada aconteça, que não haja problemas nenhum, isso não é fé. Então, deixe Jesus surpreender a você. E nesta manhã, Jesus quer surpreender você. Jesus vai tratar daquela situação que você não pode, mas que você chegou aos pés dele com fé, com determinação, com confiança, com humildade, e o Senhor pode resolver. Jesus, então, acalma, repreende o mar, repreende os ventos, e tudo se fez bonança. Que cenário diferente agora. Antes um cenário de morte, cenário realmente tenebroso, de escuridão, de perigo. Jesus dá uma ordem. Deixe Jesus surpreender a sua vida, amado. Você que já é crente, você que já tem uma experiência de fé, deixe Jesus surpreender. Surpreenda-se com o poder do Senhor Jesus Cristo. Né?
Por isso eles ficaram admirados. Jesus quer realmente causar um espanto na sua vida. Muitas vezes precisamos ser tomados por um santo espanto, algo que realmente aconteceu e nós ficamos de boca aberta, dizendo, que é isso? Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Deixe Jesus surpreender a sua vida. Então Jesus surpreende no meio da tempestade, no meio da crise, quando não há saída, quando até não há esperança, quando não há portas abertas, quando tudo está fechado, escuridão, trevas, Jesus quer surpreender. Então, esse texto que lemos dos Evangelhos, então diz o texto que fez-se bonança, acalmou, tudo cessou aquela turbulência, e então eles podem adorar, contemplar o Senhor nessa experiência que parecia trágica e com resultado infeliz. Mas Jesus, nesta manhã, está dizendo, eu quero surpreender a você. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu criei esse universo, como diz o meu servo João. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele, para ele. Jesus tem autoridade. Não seguimos um guru, não seguimos um meio profeta, não seguimos um líder. O líder de nossa vida, de nossa salvação, chama-se Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E quando ele ressuscitou, ele diz, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Aparentemente este universo está descontrolado, é uma tempestade, e realmente é. Mas Jesus tem o controle, a sua morte na cruz, a sua obra poderosa de redenção, conferiu-lhe a autoridade máxima, que está sobre todo o nome, acima dos anjos, ele é Deus. Então deixe Deus surpreender você. Quantas pessoas já têm experimentado isso? Pessoas que estão à beira de um suicídio, pessoas que estão morrendo no leito, pessoas que sofreram um acidente, uma tragédia. Você que está numa situação, faça deste momento uma experiência e deixe Jesus surpreender a sua vida. E quantas pessoas não têm sido surpreendidas, né? Li uma história de uma moça que era muito dependente de droga, de produtos químicos, de drogas. E ela tinha uma mãe, aliás, uma avó, ela foi criada por uma avó. E um dia esta moça tomou uma dose exagerada de drogas, uma dose realmente que acabou matando. Ela foi para o hospital já em coma. E os médicos diagnosticaram que ela estava morta. Mas aquela avó, aquela mulher de fé, começou a clamar. E naquele local de turbulência, de morte, de tristeza, aquela moça ressuscitou. Isso é o testemunho da própria moça, que a avó era analfabeta. Ela pôde ter uma experiência. Então você tem um caso perdido na família, você está com irmãos doentes, pai, mãe doente, deixe Jesus surpreender, clame ao Senhor. Nós temos tido experiência aqui na igreja, irmãos ficaram doentes, meu próprio filho, né, com esse Covid-19. Deixe Deus surpreender. Esse Deus tremendo que faz coisas extraordinárias. Quantas pessoas nessa caminhada terrena descobriram a Jesus, esse Deus poderoso. Não é Deus uma estátua, não é Jesus Cristo um símbolo, nós estamos falando de Jesus real, que ressuscitou, está ao lado do Pai, e diz mais a palavra, que intercede por nós, que é o nosso advogado, que está pleiteando a nossa causa diante da Trindade. Deixe Jesus surpreender a sua vida. E como é que eu faço isso? É o que os apóstolos fizeram. Procuraram a Jesus, venceram a timidez, foram ousados acordar o mestre. Às vezes parece que Jesus está dormindo, acorde o mestre, clame por ele. Jesus gosta de ser incomodado a favor das vidas. Jesus não tem esse problema de ser incomodado. Certa vez, aliás, nesse próprio texto, nesse conjunto de texto aqui, diz que uma mulher, que vai ser tema para outra mensagem, que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, talvez uma hemorragia crônica, e ela vai de mansinho pelo meio da multidão, toca as vestes de Jesus, e Jesus surpreende
trazendo um grande livramento instantaneamente. Jesus quer ser incomodado por aquelas pessoas que têm fé, que o buscam com sinceridade. Não se preocupe que o Senhor não vai se aborrecer se você insistir com Ele. Ele vai surpreender a sua vida. Então, concluindo a nossa mensagem, ainda, caminhar com Jesus é uma aventura. Que aventura gloriosa. Que aventura tremenda é caminhar com Jesus. É poder ver de perto os milagres do atuar do Senhor. Neste mundo de incredulidade, de ateísmo, Deus é atuante para aqueles que o buscam. Deus responde. Deus chega perto, chega junto. Deus acompanha. Deus caminha junto com você. Desde que você deixe o Senhor entrar em sua vida. Então, nesta manhã, finalizando, caminhe com Jesus. Faça dessa caminhada terrena uma experiência de uma caminhada de fé com Jesus. A fé é para ver coisas extraordinárias. Já por 3 vezes eu tive arma apontada para a minha cabeça. E o Senhor realmente, milagrosamente, uma chegou a disparar, eu não sei o que o Senhor fez, que não houve não atingiu em nada. Então deixe o Senhor surpreender você, mas busque, clame ao Senhor. Se o Senhor não responder agora, Ele sabe por que não quer responder. Ele quer exercitar os seus músculos espirituais, quer fazer você crescer em estatura espiritual. Então, nesta manhã, caminhe nessa aventura gloriosa com Jesus Cristo. Se houver problemas, se houver barcos afundando, Ele está ali presente para salvá-lo. Então, em nome dEle, oramos para que você tenha essa experiência com o Senhor a partir de agora. Neste momento, decida no seu coração fazer uma caminhada de fé com Jesus Cristo. Em nome dEle pedimos isso. Amém.